paz do Senhor Jesus aos irmãos. Que os irmãos hoje venham comigo nesta campanha, buscando ao Senhor e orando os salmos. São 150 salmos que nós vamos estar orando, 150 dias buscando cura e libertação, derramamento de fé, e que o Senhor possa trabalhar poderosamente em nossos corações. Senhor Deus amado, Deus querido, te louvamos, te glorificamos, exaltamos o seu nome. Cremos, Senhor, que grandes coisas o Senhor está fazendo, grandes coisas, Senhor, o Senhor irá fazer, meu Pai, porque o Senhor quer tão somente que nós vivemos do presente que o Senhor preparou, e o amanhã é o Senhor também que prepara, que nós possamos confiar e ter fé sempre no Senhor, Pai, que o Senhor possa derramar trabalhar em nosso ser, para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos buscar a Tua face e ajudar os nossos irmãos, aqueles que necessitam, meu Pai, também de ouvir a Tua palavra, que nós venhamos transbordar na Tua presença e transbordar na vida de nossos irmãos. Ó Deus, toma a Tua igreja em Tuas mãos, faz a Tua obra, completa o Teu querer, porque eu sei que o Teu querer é o efetuar, Senhor. Eu sei que o Senhor, meu Deus, vai trabalhar poderosamente na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar lendo a palavra. Hoje nós estamos no 12º dia, né? E creio que Deus vai fazer grandes coisas. O Salmo de capítulo 12. Salva, Senhor. Salva, Senhor, porque faltam homens bons, porque são poucos os fiéis. São poucos os fiéis, Senhor. Entre os filhos dos homens, cada um fala falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, desculpe, irmãos, é porque minha vista não está boa, eu tenho até falado no vídeo. Com a nossa língua prevaleceremos, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos lábios quem é o Senhor sobre nós. Pela opressão dos miseráveis, pelo gemido dos necessitados, levantarei agora, diz o Senhor, dos necessitados, me lembrarei agora, diz o Senhor, porém salva aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, dessa geração, os livrará para sempre. Os ímpios andam cercando, enquanto mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Essa oração, né, contra a falsidade, também pertencia ao salmista Davi. Então, irmãos, tem coisas que vivemos que nós não entendemos no momento. Tem coisas também que nós vivemos no passado que o Senhor não quer nem que a gente lembre. Tem pessoas também que o Senhor arrancou das nossas vidas e não é para a gente trazer mais para o nosso presente. Então, cada um segue, né, sua vida. Cada um segue aquilo que Deus está fazendo, mandando, falando, e aquilo que aqueles que obedecem também fazer a vontade do Senhor. Então não queira trazer para perto aqueles que o Senhor já arrancou, porque Deus, ele tem um trabalhar e um cuidado e um zelo para com os filhos dele, que ainda que nós achamos que Deus não está vendo o que ele está fazendo, e olhando para a falsidade dos ímpios, porque aqui nos Salmos ele está falando aqui, né, quem é o Senhor? Pois dizem, no versículo 4, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, são nossos lábios, quem é o Senhor sobre nós?
Então, pela opressão, aqui no versículo 5 fala, pela opressão dos miseráveis, pois pelos gemidos dos necessitados me levantará, agora diz o Senhor. Porém salvo aquele a quem eles assopram. A palavra do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Então, não tem como ir contra a palavra do Senhor. Não tem como. E não tem como ir contra a vontade de Deus. Se Deus falou, se Deus está fazendo, mesmo que ainda esteja dolorido, que você não está entendendo, deixa Deus trabalhar. E todos aqueles que têm se colocado no seu caminho com falsidade, prontamente o Senhor se levantará. Porque o Senhor sabe da astúcia do adversário e como ele usa as pessoas que estão cegas para nos ofender, para agir por trás das nossas costas com engano. E achando eles que Deus não está vendo isso, ou que Deus, até mesmo Deus aprova o que eles fazem. E Deus não é assim, irmãos. Deus ele é verdadeiro, puro e santo. Então ele não mistura o santo com o profano. Então se engana aquele que acha que pode enganar o Senhor, e também achando que vai enganar o Senhor com a falsidade com os irmãos. E o Senhor abomina esse tipo de coisa. Então você que se encaixa nessa palavra, se encaixa nessa oração de hoje, como o salmista Davi ali, né, falando, salva-nos, Senhor, no primeiro versículo, porque faltam homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. São poucas pessoas que verdadeiramente têm um coração puro e verdadeiro e que não segue a própria opinião, mas sim, ele é baseado, a vida dele, na palavra do Senhor. Então, ele clama ao Senhor, salva-nos, Senhor, dessas coisas. Porque nós estamos nesse mundo, irmãos, nós vamos ter as aflições mesmo diárias. Vai se levantar mesmo pessoas contra você. Mas vai ter tempos de honra, porque o Senhor fala que eu me levantarei e ajudarei os necessitados. Aqueles miseráveis que eles estão falando, que tipo assim, Deus não tá vendo. Deus não tá se importando com ele e nem tá vendo o nosso erro também, aquilo que a gente está tentando fazer contra ele. Então se engana essas pessoas que o Senhor não está olhando por você. E que o Senhor tem uma grande obra na sua vida e vai te levantar para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado. Tem pessoas ainda que nem conhecem Jesus Cristo, mas só de ouvir a palavra dele, que é 7 vezes purificada, como se fosse na fornalha de barro, como se fosse não é purificada, então como pode ser uma palavra dessa que não vai salvar? Essa palavra salva, essa palavra cura, essa palavra liberta. Essa palavra ela traz algo que o adversário fica furioso, mas e daí? Nós temos uma mão forte, um braço forte que é do Senhor, que luta por nós. Então confia no Senhor que ele no tempo certo ele salvará aquele que você tem clamado. Vai salvar essa pessoa que você tem visto a opressão na vida dela. E o Senhor vai trabalhar poderosamente, porque tem muitas pessoas que estão cegas, mas elas pedem socorro, mesmo não conhecendo o Senhor. E conhecendo esta palavra purificadora, que limpa, que purifica, que muda, que transforma, quando ela conhece e vê verdadeiramente, ela reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e que verdadeiramente a cura vem dele. Ele é a palavra. Ele é a palavra viva que está nos nossos corações. Então confia, porque o Senhor está entrando com salvação e o Senhor está entrando com livramento e com uma bênção poderosa sobre a sua vida. E mal nenhum vai ter poder. Eu profetizo na sua vida uma vida de vitória, uma vida de transformação, uma vida de cura, uma vida que vai honrar o nome de Jesus Cristo entre os homens e fazer a diferença. E não ser mais um dedo de juiz, porque o Senhor não nos chamou para juízes, não. O Senhor nos chamou para ir de pregar
a todos